Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas. Eu ajudo pessoas comuns a viver de recursos e multas de trânsito, tendo ganhos iniciais de R$ 4.000 por mês, trabalhando por conta própria. E também ajudo os profissionais que já atuam nessa área a lotar a sua agenda e potencializar seus ganhos através de dicas que eu utilizo no meu dia a dia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma multa que ainda não é a mais aplicada, mas eu tenho certeza que será. Futuramente, no futuro bem próximo. São as multas relacionadas a telefone celular. Hoje, as pessoas podem até estar com pouco dinheiro na carteira, né? Mas de forma alguma podem estar sem bateria no celular. Muito menos estar sem o celular delas por perto. Parece que nós estamos cometendo até um crime. Eu sei que é assim. Você sabe que é assim. E isso até me causa um pouquinho de estranheza, porque olhando um pouquinho para trás, né? Eu sou do tempo de que não existia celular. Nós íamos a todos os lugares, ninguém tinha celular, não tinha problema nenhum. Nós vivíamos muito bem sem ele. Mas agora nós dependemos desse aparelho, que com certeza ele trouxe vários benefícios a todos nós, né? A comunicação ficou muito mais fácil, muito mais rápida. Mas eu acredito que por ele ser esse personagem principal na vida de hoje do ser humano, ele ganhou várias infrações também no CTB. Mas antes da gente começar, curte aí o vídeo, que é super importante para o nosso canal. E se você quiser que eu grave sobre qualquer tema relacionado a recursos e multas, me avise aí nos comentários, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, deixe também a sua pergunta, porque eu respondo a todo mundo. E esse tema é muito interessante, você que quer iniciar nessa área de recursos e multas. Bem, apesar de ser cada dia mais comum esse tipo de infração, é preciso saber analisar. Analisar com calma, tá? Porque existem muitos erros e detalhes que nós veremos adiante. Entenda como é que se faz uma análise, como que se pensa na hora de fazer um recurso de multa. Eu escolhi essa infração justamente porque ela está ficando muito comum. Embora não seja a infração mais aplicada, porque a mais aplicada é de excesso de velocidade, mas ela também está competindo até com esse tipo de multa. Eu quero analisar e mostrar para vocês que o segredo dos cancelamentos mora nos detalhes. O profissional que aprende a fazer recurso de multas, ele não desaprende. Assim que ele aprende a analisar, ele passa a ter mais sucesso. Isso, gente, é uma verdade. Então prestem bastante atenção. Eu não quero dizer aqui que eu defendo a utilização de celular por parte dos condutores dirigindo, porque eu sei que é muito perigoso. Pode causar um acidente. Mas é preciso analisar caso a caso, porque em algumas situações existem erros que nós, profissionais de trânsito, precisamos analisar, precisamos identificar, mas que muitas vezes são bem sutis. Vamos lá. Para o uso do telefone celular no trânsito, existem várias infrações e dão margem a uma dupla interpretação pela total falta de coerência. Isso mesmo. Antes de falarmos delas, enfim, eu vou citar a infração do artigo 252, inciso 5, de natureza média, cujo código de enquadramento é 73580. Esse inciso 5, ele pune o condutor que dirigir segurando o volante com apenas uma das mãos. Essa é a redação desse artigo. Nós temos também, no artigo 252, um parágrafo único, tá? Que é um desdobramento do inciso 5. E aí, o que diz nesse parágrafo? Ele pune o condutor que cometer duas infrações distintas, sendo que a natureza dessas duas condutas passa de média para gravíssima. Embora seja no artigo 252, o parágrafo único, tem dois desdobramentos gravíssimos. Ou seja, de 4 pontos ele passa para 7 pontos na CNH. Na primeira conduta do parágrafo único, se o condutor estiver dirigindo com apenas uma das mãos, como diz o artigo 252, segurando o telefone celular, ele será enquadrado no código 76331. No segundo desdobramento, com o código 76332, que também pune o condutor que estiver dirigindo com uma das mãos, só que nesse caso, a conduta errada é manuseando o telefone celular. O que se entende nessas duas condutas? Vamos lá. O artigo 252, ele pune quem estiver dirigindo utilizando uma das mãos. No parágrafo único, temos dois desdobramentos, por estar manuseando o celular e por estar segurando em uma das mãos, correto?
Quando uma pessoa está manuseando o celular, podemos entender que ela pode estar fazendo o quê? Enviando uma mensagem, verificando, lendo uma mensagem, passando, teclando, ou até mesmo segurando ele, né? E olhando, passando só o dedo ali, olhando, com uma das mãos. Ou procurando contato de alguém também. Então ela fica percorrendo ali os contatos. Já segurando com uma das mãos, de forma visível, um indivíduo poderia estar atendendo o celular, tá? Segurando com uma das mãos junto ao ouvido, ou então só segurando, enfim. De qualquer maneira, ele estaria apenas com uma das mãos ao volante, manuseando ou segurando, correto? Esse entendimento aí é pacífico, né? Ninguém tem dúvida em relação a isso. Até aí, parece claro demais, já que o que difere uma conduta da outra é o fato do condutor estar utilizando uma das mãos ou para manusear ou para segurar o celular. E estas infrações, elas não aparecem no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Percebam os detalhes. Elas apenas constam no parágrafo único do artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Quem quer se profissionalizar, quem quer trabalhar com recurso de multa e ter sucesso, e ter cliente, e faturar bem, precisa se atentar aos detalhes. Sempre digo isso, praticamente em todos os meus vídeos. Pessoal, é preciso olhar toda a legislação em volta. Quando você olha o Código de Trânsito Brasileiro, você tem que ver se existe alguma resolução falando sobre aquele tema. Você precisa verificar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para ver se existe a ficha de enquadramento daquele artigo. Você precisa verificar várias legislações pertinentes em volta daquilo ali. Para quê? Para que você comece a fazer a sua análise. A sua análise, perceba, ela é baseada em quê? Em uma verificação de toda a legislação em volta daquele artigo, em volta daquela infração. Então, é assim que você começa a montar a sua argumentação de defesa. É assim que você começa a ter um entendimento para poder discutir com a administração pública caso você encontre algum erro dentro daquela infração ali, dentro da infração do seu cliente. E assim você consegue o caminho muito mais fácil para o deferimento. Depois que você aprende como pensar, você passa a fazer tudo corretamente. É igual quando você aprende a dirigir, né? Já que a gente está falando de infrações de trânsito. No início, você não sabe muito bem como pegar no volante, ao mesmo tempo pisar na embreagem. Depois aquilo vai ficando automático. Assim acontece com as infrações. Assim acontece com os recursos de multa. Você precisa aprender a analisar. Conforme você aprende a analisar, você vai aprender a analisar qualquer tipo de infração. Você vai estar preparado para trabalhar com qualquer tipo de recurso de multa, independente se é lei seca, se é suspensão, se é cassação, independente do artigo, independente se você já fez ou não. Gente, eu ainda não fiz todas as infrações que constam no Código de Trânsito Brasileiro, porque muitas são repetidas. As pessoas normalmente cometem o mesmo tipo de infração. Mas estou preparado, eu tenho ciência de que eu estou preparado para fazer todas elas. Por quê? Porque eu já sei como analisar, independente de qual seja. Então é assim que o profissional tem que fazer. Para isso, é lógico, você precisa se capacitar, mas após essa sua capacitação, você é capaz de fazer qualquer tipo de infração. Não existe uma que você saiba fazer e a outra que você não saiba. Existe sim uma que você fez e a outra que você não fez. Como eu disse, o fato é que o condutor está usando uma das mãos ou para manusear ou segurando o celular, segundo o parágrafo único do artigo 252, certo? Essas infrações, como eu disse, não aparecem no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então não existe uma ficha para elas. Elas apenas constam no parágrafo único do artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas aí vem outro inciso desse mesmo artigo que passa a confundir tudo. É aí que vem a dupla interpretação. No artigo 252, inciso 6, qual é a punição para ele? Qual é a infração que está descrita ali? O artigo 252, inciso 6, ele pune o condutor que dirigiu o veículo utilizando de fones de ouvido, conectado à aparelhagem sonora ou de celular. Tá? Não é fone conectado ao celular, não. Para quem dirige utilizando-se de fone de ouvidos
ligados à aparelhagem sonora, o código é 73661. Tá? Por que eu estou falando dos códigos? Porque existe diferença de um código para outro. Para quem dirige utilizando-se de telefone celular, o enquadramento é 73662. São de natureza média. Aparentemente, e até alguns legisladores que julgam os recursos que nós enviamos das bancas julgadoras, eles defendem que o artigo 252, inciso 6, que trata das infrações por usar telefone celular, ela se aplica no caso do condutor estar com as duas mãos no volante. Que a infração do artigo 252, parágrafo único, é diferente. Aquelas que são gravíssimas, né? Elas tratam do condutor estar com uma das mãos segurando o celular ou manuseando o celular, dependendo do código. Então, a diferença entre o inciso 6 e o parágrafo único do 252, inciso 5, seria a questão de estar com as duas mãos no volante ou uma só. Ocorre que, para as duas situações do inciso 6, que alguns julgadores entendem como sendo quando o condutor está com as duas mãos no volante, nós temos a ficha de enquadramento do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Essa ficha de enquadramento do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a ficha de dirigir utilizando de telefone celular, tem uma orientação, tá, no campo quando autuar. Essa ficha ela tem dois campos, quando autuar e quando não autuar. Ela orienta o agente mostrando para ele em que situações ele deve autuar o condutor. E também no campo quando não autuar, em quais situações ele não deve autuar naquele código de enquadramento, naquele artigo. E nessa ficha existe a seguinte informação em relação a quem está segurando o telefone celular. Lá está escrito assim: quando autuar, quando estiver junto ao ouvido, quando estiver segurando o aparelho de forma visível, ou com o uso de fone ou fones de ouvido. Sendo assim, gente, preste atenção, cai por terra aquela afirmativa que alguns legisladores têm de que se trata do condutor estar com as duas mãos ao volante. Correto? Porque como é que o condutor pode estar segurando o volante com as duas mãos, que seria o artigo 252, inciso 6, e ao mesmo tempo segurando o telefone celular de forma visível? Olha só se o condutor tivesse três mãos, né? Duas para segurar o volante e uma terceira para segurar o celular. Tá? Sendo assim, o que aconteceu? Eles criaram dois enquadramentos idênticos com duas punições distintas. Foram criados em fases diferentes. Uma situação, a multa é de natureza média, na outra de natureza gravíssima, que é do parágrafo único. Porque para ser a infração do artigo 252, inciso 6, relacionada à conduta de usar o telefone celular no viva voz ou com fone, e com as duas mãos no volante, por exemplo, não teríamos essa observação segurando o aparelho de forma visível. Se fosse isso. Ainda tem mais, gente. Para comprovar que o condutor está usando o fone de ouvido, se faz necessário o quê? Uma abordagem. Quem diz isso é a própria ficha de enquadramento. Se um condutor recebe, tá, uma infração baseada no artigo 252, inciso 5, por dirigir com uma das mãos e por estar segurando o celular, baseado no parágrafo único, com a natureza gravíssima, nós podemos entender que, da mesma maneira, a infração poderia ser lavrada em cima do artigo 252, inciso 6, por estar segurando com uma das mãos, de forma visível, o celular, conforme o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O artigo 252, ele não expressa em nenhum momento que o condutor está com as duas mãos no volante, o inciso 6. Muito pelo contrário, segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O condutor pode estar segurando o celular com uma das mãos, o que significa que, neste caso, ele está dirigindo apenas com a mão que restou. Não existe essa questão no 252, inciso 6, de estar com as duas mãos ao volante. É isso que eu quero dizer. Isso não está escrito em lugar nenhum. Está escrito, sim, no artigo 252, que ele está dirigindo com uma das mãos. Mas, no artigo 252, inciso 6, essa interpretação de que ele está com as duas mãos não existe. Então é isso que eu quero dizer. Quem julga, procura verificar com os olhos da administração pública. Você
que é quem faz o recurso, tem que buscar esses erros aí, essas inconstâncias, essas inconsistências. Na preparação da defesa, você pode alegar que, se assim ocorreu, lógico, que o condutor segurava o celular com uma das mãos e por isso a infração foi lavrada de maneira equivocada. Tudo isso pelo erro que existe no Código de Trânsito Brasileiro, porque é um artigo mal redigido, por esse pequeno e importante detalhe. Recurso de multas, repito, mora nos detalhes. Talvez você pense assim, poxa, os julgadores não vão aceitar tal argumentação. Você precisa entender e alegar de forma organizada e inteligente. Mostrar isso daí, mostrar a ficha de enquadramento, anexar ela, ter uma argumentação coerente, descrever como eu estou falando aqui para vocês. Se o condutor estava segurando o celular com uma das mãos, essa deve ser a sua defesa. Se o Código de Trânsito Brasileiro contém erros, porque eles criam artigos e vão alterando, criando outras leis em cima, sem verificar a interligação entre outros artigos daquela infração com outros artigos, não é culpa nossa, os profissionais que realizam as defesas em recursos de trânsito. O que não pode acontecer, gente, na minha opinião, é o condutor que depende de um GPS para trabalhar, que é a maioria deles, os motoristas por aplicativo, taxistas também, recebeu uma infração gravíssima porque ele parou no sinal de trânsito fechado e ajeitou o celular no suporte, por exemplo, que estava caindo. Uma multa gravíssima é quase R$300, é 297,53 se eu não me engano. E ainda o condutor recebe 7 pontos na CNH. Então é preciso, gente, coerência na hora de multar e de se criar as leis. É claro que um condutor segurando o telefone com o veículo em movimento, com uma das mãos, ele é um perigo para o trânsito, para ele, para os pedestres, e ele está cometendo uma infração e arriscando a segurança viária. Isso é fato. Cada caso é um caso. O que eu estou querendo dizer é, existe falha sim dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Existe sim infrações que são injustas. O condutor por aplicativos e o taxista que trabalha com aplicativo, para aceitar a corrida, ele precisa tocar na tela do celular. Todo mundo sabe disso. Ele parado, ele pode fazer isso e ele vai usar uma das mãos. E também é fato que, na maioria das vezes, para o agente ter essa percepção de que ele está tocando na tela do celular, é preciso que o condutor esteja parado, porque com o veículo em movimento, na maioria das vezes, com o vidro fechado, que é o comum, que normalmente tem isso filme, essas percepções de que ele está com fone de ouvido, que ele está manuseando o celular e segurando com uma das mãos, são quase impossíveis para o olho humano, a não ser que ele esteja com a janela aberta, com uma mão no volante e a outra segurando o celular do lado de fora. Ou então que ele esteja parado no sinal. Então são muitos detalhes da situação ocorrida para analisar. Eu vou deixar uma dica aqui super legal para você que quer trabalhar com recursos de multas, para você ter sucesso nos seus recursos, para você conseguir lotar a sua agenda, para vocês que querem iniciar nessa área também, e também para vocês que já atuam. Quando vocês forem analisar uma infração a respeito de qualquer artigo, busquem todos os artigos do CTB, todas as fichas de enquadramento relacionadas àquela infração, leis complementares, compare o que diz cada uma delas, monte a sua argumentação, perceba se os artigos estão em sintonia ou se existe alguma incoerência entre eles, como nós vimos aqui. Prepare suas observações caso a caso, tem uns arquivos separados, tem uma pasta no seu computador com cada argumentação, com cada análise dessa sua separadamente. Você vai se surpreender com a quantidade de incoerência que você vai encontrar. São muitas, são diversas. Esse tipo de análise que separa o profissional de sucesso daquele que não consegue cliente nenhum. É por isso que tem gente que consegue, num recurso trabalhando apenas na esfera administrativa, faturar 4, 5, 6 mil reais. Quando eu digo 4 mil reais por mês, como eu digo sempre no início dos meus vídeos, é para quem está começando, é para quem não tem cliente nenhum. Essa meta rapidamente ela é ultrapassada. Mas para isso, você tem que seguir um caminho para você ter excelência nos seus recursos. Aí você consegue superar esses valores aí. Por quê? Porque você começa a ser procurado.
porque você começa a ser indicado, porque você começa a ter qualidade. Então, para você que trabalha na esfera administrativa, é possível ter cancelamento sim. Então, existem várias formas de você cancelar, existem várias formas de você proceder, existem várias formas. Existe sucesso no direito administrativo, existe sucesso nessa área de recursos administrativos. Você não precisa ser advogado, é uma oportunidade ótima, mas você precisa aprender a analisar. Você precisa fazer um curso ou estudar sozinho, ter competência. Eu, por exemplo, ensino aos meus alunos a analisar. Eu não vou ficar dando modelos para eles de tudo quanto é infração. Eu ensino a eles como pescar. Entendeu? Por quê? Porque se eles aprenderem a pescar, eles vão pescar qualquer peixe, eles não vão depender de mim. Então, é assim que tem que se fazer. O segredo de um recurso de multas é aprender a analisar. Então, o segredo do profissional de sucesso é aprender a analisar. O segredo do recurso administrativo de sucesso do cancelamento é você superar a expectativa. Então é preciso realmente se aprofundar. Isso vai fazer com que você tenha sucesso. É o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Leva a sério que você vai ter a sua independência financeira, você vai trabalhar por conta própria, você vai ser seu próprio chefe e você vai faturar muito bem, somente para você. São muitos motoristas que precisam, mas precisam de pessoas assim, que saibam analisar, que saibam verificar um recurso de multas de ponta a ponta, analisando todas as situações e colocando isso lá nos seus recursos. Sucesso para você e até o próximo vídeo.